Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio incrível do nosso DPcast, o projeto, o podcast favorito de DP e Operações de RH aqui para vocês. Eu sou o Gui, eu tô aqui com a Sara Pereira. Diga aí, Sara. Tudo maravilhoso, é sempre maravilhoso gravar mais um episódio. Ai, muito bom, muito bom. E hoje, esse dia de sábado, né, desse inverno fora de época, chuvas e tudo mais, estamos aqui para trazer um pastel diferente, olha lá, com novidades chegando, mais uma novidade quentinha aqui para vocês. A gente tá abrindo aqui com chave de ouro novo quadro no nosso DPcast, que é o nosso podcast, que é o Vozes do DP. A gente vai dar uma carinha e vai expandir ainda mais a voz de quem está fazendo acontecer nas firmas. E como que isso nasceu, falando rapidamente? Muito com uma insatisfação um pouco pessoal minha, confesso, que eu ia nos eventos, aí você vê lá gerente, diretor, head, tudo falando, você fala, nossa, que lindo, maravilhoso aprender e poder ouvir com essas pessoas. Mas quem está na linha de frente fazendo o que eles estão vendendo, às vezes não tem a mesma oportunidade de estar lá, de falar. É a pessoa que está colocando a mão na massa e às vezes virando ponteiro nos negócios também. Ter o head que vai direcionar, que vai ditar a estratégia faz parte, mas quem está colocando a mão na massa merece visibilidade também e reconhecimento também. E é isso que esse nosso novo quadro inédito propõe. A gente dá voz para a galera que está lá na linha de frente da operações de RH, no DP, fazendo acontecer e fazendo projetos incríveis aí que está ajudando a mudar a realidade da área, o posicionamento e até mudando o ponteiro do negócio. Então, esse é o nosso novo quadro, Vozes do DP. E hoje a gente trouxe uma pessoa que está fazendo acontecer e está criando inovações incríveis nas firmas por aí. Prila Brum, ela é uma profissional incrível de operações de RH, com uma alta expertise em benefícios, já atuou em big companies aí como Aon Benefícios, por exemplo, ajudou a estruturar do zero as operações de RH numa corretora de seguros super inovadora, a People Saúde, e hoje atua numa fintech de criptoativos, o MB, Cado Bitcoin, atualmente fazendo a gestão aí da área de operações de RH. Pri, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, inaugurando esse quadro com vocês incrível. Ai, muito bom te receber, Pri. Vai ser um bate-papo incrível, tenho certeza que daqui, ó, a gente vai inspirar muita, muita, muita gente. Muito bom. E diga aí, Sara, como que a gente começa esse pastel de hoje? E como o próprio Gui trouxe, né, esse quadro veio de uma inquietação, porque adoramos profissionais do departamento pessoal que são inquietos, é esses profissionais que a gente gosta. E aí, Pri, a gente já na intimidade gostaria de escutar mais de você, que eu tô assim, interessadíssima no episódio de hoje, muito. Eu acho que eu vou aprender bastante aqui, todo mundo que tá ouvindo vai aprender muito também. Mas me conta um pouquinho de onde veio essa inquietação sua, sabe. Estava falando aí que você, como profissional de operações de RH, tem essa expertise em benefícios, já, tá atuando agora no mercado Bitcoin. Eu tenho certeza que você tem muita prática para poder ensinar, trazer aqui de exemplos. E quem é do departamento pessoal sabe mais do que nunca que adora receber esses exemplos do que de fato, como fazer, né. A gente escuta muito pouco o como fazer. A gente escuta falar muito de dados, a gente escuta muito aquele discurso um pouco que a gente precisa olhar para dados, que a gente precisa fazer dados ser referência dentro de operações de RH, de departamento pessoal. Mas me conta um pouquinho, assim, sua jornada, sabe, dentro desse mundo de operações de RH, de DP, esse olhar seu despertou esse olhar seu de processos, de melhoria de automação. Fala um pouquinho, sabe, desse momento seu de virada, a gente quer te ouvir, a gente quer dar voz para essa profissional que está fazendo tanta referência na área. Boa, que bom, que ótimo. Bom, só contando um pouquinho aqui da minha história, eu comecei no em departamento pessoal há 18 anos atrás, né, há muito tempo atrás. Então eu era a mocinha do RH que ficava no balcão entregando molerite, então era bem assim essa minha experiência. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né, não só na parte profissional, mas uma pessoa muito quieta. Tanto que na minha jornada profissional, eu saí de operações de RH por um tempo, né, de departamento pessoal para
conhecer outras coisas e acabei voltando, para o departamento pessoal. E a gente sempre ouviu isso, né, que o departamento pessoal ele precisa de ser, estratégico, tem muito esse convite e esse sonho também dos profissionais de departamento pessoal de ter uma posição mais relevante, né. Quando se fala de RH, se fala muito de desenvolvimento, né, na parte ali mais de pessoas mesmos, só que operações de RH eu acho que é o centro de tudo isso, é o que permite tudo isso acontecer. E com a vinda aí das startups, etcétera, eu acho que a gente teve uma oportunidade de sair da caixinha. Porque quando a gente fala de grandes empresas com processo estruturado, muitas das vezes operações de RH, departamento pessoal, você está numa caixinha, por exemplo, de admissão, de rescisão, você não consegue ver o processo como um todo e como ele conversa, né, como se conversam. Então eu acho que a minha primeira inquietação foi quando, né, a minha primeira experiência em startup, que foi com a Pip Saúde, porque ali você precisava de ser a pessoa que faz a admissão, que faz a rescisão, que controla férias, a gente fazia até facilities ali, então você tinha que fazer mais com menos, né, aonde você consegue pensar num todo e falar onde que eu consigo conectar. E agora na minha jornada que eu estou atualmente no MB, também esse processo do todo, então você conseguir olhar como um todo. E foi a minha inquietação foi: "Poxa, eu faço todo mês a mesma coisa, né, e eu sempre faço uma analogia muito legal, pelo menos eu tento me enxergar dessa forma. Operações de RH para mim, e trazendo para o futebol, que o Gui sabe que eu sou apaixonada por futebol, é o goleiro. O goleiro, ele pode pegar 20 bolas no jogo, ele não vai sair como herói, vai sair o atacante que fez um gol. Só que se ele levar um frango e um gol e o time dele perder, ele é o vilão. Então, operações de RH eu acho que tem muito esse papel. Ele é muito silencioso. E o sucesso dele é realmente ser silencioso. É quando o salário cai em dia, quando o benefício, né, roda bonitinho, quando as férias é paga 2 dias antes, quando a gente cumpre as obrigações trabalhistas. Então, o nosso papel é muito silencioso, só que ele é extremamente importante. E eu acho que a eficiência operacional consegue nos levar para essa relevância nos olhos do negócio, porque a gente consegue agregar valor ao negócio, né. Então a gente estava aqui num momento onde a gente estava com poucas pessoas no time, com uma demanda que aconteceu de uma hora para outra, tinha que acontecer e tinha prazo para fazer, ia ter que enviar próximo de 450 aditivos. A gente não tinha um sistema que fizesse isso. Eu ia ter que editar esses aditivos na mão, nome por nome, e enviar via DocSign falei: "Gente, como que faz isso, né, 2 pessoas em 4 dias fazer tudo isso?". Então eu fui muito na minha curiosidade, na minha inquietação, falei: "Como que eu posso fazer isso?". E fui olhar em YouTube, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui pesquisar no YouTube e consegui automatizar parte do processo, que a gente ganhou no mínimo 2 dias com essa parte do processo. Falei: "Deixa eu ver se eu consigo alguém que me ajude a outra parte do processo, né, vou ver se eu consigo um aliado aqui de tecnologia", não consegui nenhum aliado de tecnologia, continuei na busca e consegui fazer a outra parte do processo. Então ali foi: "Putz, eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão para poder fazer a transformação". Por quê? Porque hoje eu não preciso mais de aliado. Hoje eu tenho a IA que consegue me ajudar e falar de programação, me falar de código, aonde eu consigo olhar para o meu processo e falar: "Opa, aqui eu consigo atuar". Então foi, assim, um processo inicial, básico, simples, mas que trouxe agregou muito valor, principalmente para o time, que é aí onde despertou: Agora vamos olhar e vamos ver o que podemos fazer com as ferramentas que temos". Eu quase chorei aqui agora, eu quero só deixar isso bem registrado, porque eu tô há tantos anos, assim como você, na área de departamento pessoal, e aí quando você escuta um relato de uma profissional da área, que ela simplesmente mudou a mentalidade de vários profissionais que a gente tem dentro da área de departamento pessoal. Esses dias eu estava lendo um post simples no Instagram rodando, né, passando meu tempo para aliviar a tensão um pouquinho, quem não faz isso no final do dia, dá uma rolada no feed ali do Instagram para poder dar uma aliviada na mente no final de um dia de trabalho, e tinha um texto falando assim que se as pessoas soubessem que a metade dos problemas dá para
resolver elas, solucionar elas, pesquisando no Google, que é só ser proativo, se elas soubessem o tanto que eu respondo às outras pessoas com perguntas que eu faço para o Google, com as respostas que o Google me traz, elas seriam mais proativas. Quando a gente encontra uma profissional como você, Priscila, proativa, que tem mudança de mentalidade, porque isso para mim é uma mudança de mentalidade, você poderia ser qualquer funcionário do departamento pessoal e fazer de forma manual. Levaria uma semana, mas você faria de forma manual. Mas você teve a curiosidade, a mudança de mentalidade. E maior do que isso, no meu ponto de vista, tá? Pensar no depois. Olha a grandiosidade desse meu comportamento. Isso quer dizer que eu tenho portas, aberturas para outras coisas que eu jamais imaginaria. Por isso que eu acho que eu fiquei um pouco emocionada, porque é raro a gente encontrar profissionais de departamento pessoal que querem, que estão dispostos a fazer esse tipo de mentalidade acontecer, surgir na nossa área. Eu sei, né, tô há tanto tempo quanto a Priscila na área de departamento pessoal, a gente tem burocracia, demandas operacionais o dia inteiro, a gente tem uma agenda muito pesada de demandas que se ficar sem fazer vai dar problema e literalmente eu me sinto o goleiro. E aí, quando a gente escuta um comentário desse, um depoimento desse, você fala: "Sim, existe profissionais de departamento pessoal que querem mudar esse tipo de raciocínio, de mudança", porque vamos ser sinceros, ser realista, eu acho que é para isso que serve o podcast, é para isso que a gente dá voz para os profissionais que estão ali sem ser vistos, né, no dia a dia mesmo. Por que que tantos profissionais de departamento pessoal ainda se limitam? Sempre foi assim, eu cheguei aqui já era assim, eu vou continuar fazendo assim, e não tem essa mudança de mentalidade. Eu não sei se vocês sentem isso, acho que a Priscila agora, né, com esse depoimento dela, de que ela trouxe ali, ela mesma procurou no Google, ela conseguiu achar, e aí ela trouxe essa proatividade, mas são raros, infelizmente, né, esse momento. E eu acho, bacana, enfim, o depoimento da Pri e o complemento da Sara, muito também no sentido de que e a proatividade não é uma competência que é uma novidade e que sempre foi uma questão de destaque. Então, por exemplo, se você participar de um processo seletivo de trainee que é bem complexo, ou de qualquer outro processo seletivo que antes tinham dinâmicas, sempre quem se destacava mais era quem era mais proativo, quem não fazia só o que estava escrito no script, quem ia além, sabe? Quem mostrava que, tipo, opa, estava interessado, estava curioso. Eu acho que uma coisa que também a fala da Pri traz, Pri, a sua fala traz, é muito assim, o que os negócios já pedem e que cada vez as pessoas têm que exercer mais de todas as áreas, visão de médio e longo prazo. Eu não posso só pensar no hoje, porque ainda mais na nossa área, os negócios mudam o tempo inteiro. O departamento pessoal, ele é impactado pelas mudanças do negócio. Então, se o negócio vai fazer um right sizing, você vai fazer um downsizing, você vai fazer um M&A, você vai fazer um layoff, enfim, alguma demissão em massa, algum ajuste, o departamento pessoal, a área de operações de RH, vai ser impactada por esse movimento. E aí, tipo, a gente sempre vai sofrer, sempre vai sangrar para fazer as coisas acontecerem, porque a verdade é que, assim, a vida real, a Sarah já disse isso aqui algumas vezes, é dura no mundo corporativo e principalmente também no DP. A gente não tem todas as ferramentas, as empresas muitas vezes falam: "Nossa, tem que investir em tecnologia, a gente tem que ter um pensamento tech", mas às vezes a gente quer ter, mas a empresa também não quer investir dinheiro em uma ferramenta, que é isso, você inovar, você precisa de alguma ferramenta. A Pri até vai falar de ferramentas aqui, mas enfim, a gente já vai chegar nesse ponto, mas a empresa está custeando essas ferramentas. Então, para você, né, ter uma inovação, você precisa de investimento, precisa de tecnologia, precisa de ferramentas, mas eu acho que antes disso tudo precisa do que as meninas falaram, né, atividade, eu preciso de atitude, porque quando eu tenho que mostrar, tipo: "Cara, a gente tá tendo esse cornojob aqui, a gente tá perdendo dinheiro, tempo, tá tendo excesso de horas extras, de banco de horas, o time tá desgastado, pode ter um turnover que pode custar ainda mais caro". Se você investir, às vezes, isso aqui, você pode evitar isso aqui de gasto, isso aqui de perda e várias outras coisas. Então acho que ter essa proatividade, essa curiosidade de ir atrás, é algo como pessoa que já sofreu muito também para recrutar profissionais de operações de RH, com esse mindset, com essa mentalidade, eu acho que
isso é o que a gente quer também expandir com o DPcast. Desde os primeiros episódios, a gente traz muitas provocações para que a gente expanda mesmo os nossos horizontes e permaneça sempre, assim, investindo em conhecimentos. Porque aí, uma coisa que eu acho que eu já vou já perguntar para Pri, mas é que, independente da busca, a busca ela tem que continuar. Então a gente tem que investir em conhecimento para continuar desenvolvendo e buscando novas formas, né, de soluções, né. Como que eu exerço meu pensamento criativo, o a forma de resolução de problemas, a minha análise crítica não só dos dados, mas das situações, dos contextos, das pessoas. Então, enfim, eu acho que a Pri traz uma questão muito importante que, como eu falei, parece ser o básico, mas a gente, como a Sarah mencionou mais cedo, quando é deixado engolir pelo caos, pela rotina, acaba acontecendo. A gente acaba entrando no piloto automático e esquecendo de colocar a cabeça para fora d'água e falar: "Não, deixa eu respirar. Eu viver no modo automático, no loop infinito, não vai resolver nada. Eu tenho que respirar e tentar ver o problema de fora, mais oportunidades eu tenho que e às vezes pedir ajuda. E às vezes tem que pedir, levantar a mão e falar: "Fulano, eu tô me afogando, eu tenho essa situação aqui, alguém me socorre?". Alguém me socorre. E a Pri trouxe um ponto muito importante, porque a gente tem muitos ouvintes de mercados de empresas diferentes. A gente sabe disso e a gente sabe que não tem espaço para todo mundo mesmo. Eu gosto de ser realista com a verdade do mundo corporativo. Uma coisa que a Pri falou ali no começo e que me marcou muito é que as fintechs, as startups, elas tendem a te dar mais espaço, porque a gente está falando de um negócio novo, todo mundo numa idade, faixa etária nova, nem tudo está pronto, nem tudo tem solução, não tem caixinha, não tem política. Quem já trabalhou em startup, em fintech, sabe como que é esse ambiente. Então, a possibilidade de você se destacar, de ser proativa, é muito maior, a gente sabe disso. Então, se você, profissional de departamento pessoal que está ouvindo esse episódio novo, está se sentindo fora da caixinha ou um bosta porque você vem de uma empresa muito grande que você não pode pegar um processo diferente que eles vão te discriminar porque já está muito redondo e você só tem que fazer o seu básico bem feito e ir embora, não se sinta destruído pelas essas falas nossas aqui. Não é que eu não sou proativa, é que eu venho de uma estrutura que não me deixa andar muito. A gente entende, tá? A gente entende. Porque realmente uma empresa fintech, uma startup que está começando agora, ela vai te dar mais abertura para você pensar. Ela vai te dar mais abertura para fazer coisas novas, errar sem ser discriminado, porque você não está numa empresa muito grande. E esse é, para mim, o desafio maior que a gente tem hoje do mundo do departamento pessoal que é a mudança de mentalidade. Porque a gente vem de um histórico de departamento pessoal onde só se faz o padrão, aquilo que está na lei, e só olha para a lei. Não que a lei não seja importante, ela é primordial na estrutura do nosso trabalho. A gente precisa seguir a lei, porque existem prazos, existem multas, autuações, mas você não tem que olhar só para ela. Então, eu sempre falo isso, se tem algum trabalho que você, como diz o Gui, adorei esse termo, eu vou começar a usar, corno job. Se tem um trabalho que você gasta mais de 2 horas executando ele todos os dias, é um corno job, amigo. Lide com isso, abrace seu corno job, seja amigável com seu corno job, tenta solucionar ele, porque tem espaços, às vezes é pouco, mas ser inquieto é uma solução muito plausível para isso. É o que o Gui falou, vamos supor que a Priscila resolva: "Vou fazer os aditivos aqui", 4 dias gastando na mão, aquele trabalho que você xinga de 5 em 5 minutos que você está fazendo, mas você vai fazer, porque você precisa fazer, mas você xinga de 5 em 5 minutos que você está fazendo. Aí ela faz manual, passou os 4 dias, vida que segue, voltou para o seu padrãozinho ali, de repente vem uma demanda maior do que aquela que ela estava enfrentando há 4 dias atrás, e aí, você vai de novo fazer o corno job? Vale a pena ser proativo, sair da caixa, sabe, mudar a mentalidade. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de um técnico de TI, que a gente precisa de alguém de projetos, de dinheiro, preciso de orçamento. E às vezes é uma planilha, é uma automatização que vai diminuir 3 horas do seu dia,
sabe? E que às vezes o diretor ou o gerente de departamento pessoal e de RH tá lá na palestra falando sobre essa planilha que você executou, e é para isso que serve esse episódio, para começar a dar voz para essas pessoas que estão lá todos os dias sentadinha na sua cadeira, executando a tarefa e criando soluções práticas para o dia, né. Ô, Sara, eu só queria fazer um comentário que eu achei muito importante que você falou. Primeiro que eu acho que tem perfil e perfil, né, de profissionais. Eu sempre fui aquela pessoa que eu não gosto muito da rotina e fazer tudo igual todo dia. Então, às vezes, era só mudar o layout, a cor da às vezes eu fazia isso só para ter né, para uma mudança. Se você está numa empresa muito grande, muito estruturada, para você mudar o processo estrutural, realmente você precisa de aprovação, várias camadas. Mas para você mudar o seu dia a dia, depende de você. Então, se você tem uma tarefa ali que é tua responsabilidade, você leva 1 hora, um dia para fazer, e você pode levar 30 minutos e pegar esses 30 minutos que te sobra e olhar para outro processo e trazer eficiência para outro processo, você já está mudando o seu dia a dia, né, você já está agregando valor para a sua carreira. Porque quando a gente fala muito do futuro do trabalho, muitas pessoas estão com medo. Departamento pessoal, contabilidade, que aqui acha que o nosso trabalho é só apertar um botão, né, então o robô vai fazer isso por mim. Então, se você trabalha numa empresa que não te dá essa flexibilidade, passa por você, para você ser aquela pessoa amanhã referência, capaz de, ser um parceiro do robô. O robô vai ajudar muito a nossa vida, só que tem que ter um ser humano inteligente, perspicaz, analítico e especialista do assunto para poder validar. Então seja você esse profissional. No meu momento eu não consigo mudar a estrutura, no meu momento eu consigo mudar a minha carreira, né. Então eu sempre falo: "Gente, a gente não pode olhar para o nosso profissional pelo que a gente faz hoje, pelo CNPJ que eu tô, pela cadeira que eu estou. Faz pensando em você, no seu futuro, na sua carreira, né. Eu quero ser uma Priscila excelência no mercado Bitcoin, na próxima jornada que eu tiver, e na próxima, e na próxima". Então eu acho que é muito isso, assim, nossa mãe sempre falou pra gente: "Você não é todo mundo". Agora é o momento de não somos igual a todo mundo. Sou diferente e vou agir diferente. Eu acho que isso já vai mudar muito o dia a dia de quem ainda tá amarrado ali em estruturas conservadoras. Muito bom, Pri, uma mensagem muito poderosa, assim, de verdade. E Pri, eu acho que assim, foi só a Pri só deu um exemplo de inúmeras automações que ela fez, essa foi, assim, a primeira de várias, porque ela deu o contexto de como começou a inquietação, né, enfim, o que que motivou a todo esse movimento. E aí, cita pra gente, assim, quais foram as outras automações que você fez também, que gerou esse impacto operacional ou financeiro para o MB? Aí eu fui muito nesse viés de olhar qual que era a dor, e eu fui no processo de o que que eu sei fazer de olho fechado, que eu consigo fazer aqui, pegar uma automação e fazer uma automação. Então eu fui muito nisso, que me toma tempo, porém eu sei fazer muito bem e eu consigo, né, porque eu não sou de tecnologia, né, eu não conheço, então Sim. vai ser aquela pesquisa, né, então eu fui nessa dor. Então na minha realidade ali tinha muito tempo para uma apuração de ponto, que é completamente manual, planilha, então era muito horrível aquilo. Eu fui ali, que eu conhecia bem as regras, e apuração de encargos na folha de pagamento. Né, então eu fui, então hoje a minha folha de pagamento, o último número ele está em 94% completamente automatizada, então foi todos os processos que fui automatizando e assim a gente seguiu o fluxo aqui da automação. E muito nessa questão do não Honor Job também, que é uma bandeira do MB, né, com isso, então foi nesse viés também que eu fui. Muito bom, Pri. E assim, quais ferramentas que você utilizou? Porque, como a Sara mencionou mais cedo, e na startup é uma cultura diferente, né, e vai muita coisa vai na contramão do mercado. Então, por exemplo, enquanto o mercado é muito acostumado a utilizar o Microsoft Office, o clássico Excel, as startups geralmente utilizam o Google Workspace, né, as soluções do Google que são diferentes do Excel. Então eu queria que você falasse um pouco quais ferramentas que você utilizou para criar e desenvolver essas automações ou efetivamente utilizar, né, essas automações. Sim, foi com o Google. Eu comecei ali a maioria das minhas automações, porque eu fiz um ciclo, né, eu automatizei o que eu podia e agora depois eu vim melhorando essas automações. Praticamente todas elas eu comecei e eu desenvolvi pelo app Scripts,
né, que é basicamente a gente tem a nossa base, né, de planilha, né, você maioria dos nossos sistemas de folha você consegue extrair, né, CSV, alguma coisa e fazer o upload e virar uma planilha Google. Então foi pelo app Scripts ali, até porque, o código dele é mais amigável. Ele é um pouco mais amigável do que Python, que Java, então ele tem uma linguagem um pouco mais fácil e a inteligência artificial consegue te ajudar muito a montar o comando, montar o código, né. Então se você conhece o processo, você consegue montar o código. Então de acho que 8 automações, tipo 7 foi app scripts. Que legal. E eu lembrei aqui de mais uma automação que, se eu não me engano, é o N8N que você Tem. utilizou? O N8N que você utilizou para criar uma automação para responder chat Isso, e-mail. para responder e-mail. Exato. Fala um pouco sobre isso pra gente, por favor, porque assim, quando ela falou isso, a minha cabeça fez assim, porque assim, Exatamente. você vê, porque só antes de você falar, gente, eu já vi relatos e eu já, porque a título de curiosidade, eu e a Pri já trabalhamos juntos e foi assim que a gente se conheceu. E eu já passei pelo MB. E aí eu participei, eu vivenciei nesse momento uma construção de um chatbot. Gente, não é fácil. Não é uma coisa simples, você precisa entender profundamente como inteligência artificial, o mecanismo, como funciona, qual que é o racional, para você implementar isso numa empresa. Ainda mais uma empresa do tamanho da MP, que na época, hoje deve ter mudado muito, mas tinha 400 pessoas quando eu passei por lá. Isso é muita gente, e é uma galera, né, enfim, de vários contextos diferentes e, e várias unidades de negócio diferentes. E assim, foi pauleira. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, porque eu achei assim genial. O bot ainda tá lá, ainda no mesmo do jeitinho, né, é o próximo desafio fazer com que, né, esse agente funcione. Mas a gente tem também uma ferramenta do Zap, que você consegue criar o agente dentro da ferramenta, então ele vira o seu assistente, né, você consegue ele pelo YouTube, no ChatGPT, conseguir construir o básico ali dele fazer algumas coisinhas. Então, por exemplo, eu consigo, né, colocar ali para ele uma regra, que, por exemplo, eu preciso de mandar uma mensagem no WhatsApp para Sara toda segunda-feira às 8, então eu consigo deixar essa regra pronta. E a gente recebe muitos e-mails que a resposta é a mesma, né, é a mesma resposta, porque geralmente as dúvidas são as mesmas, principalmente quando a gente fala de benefícios, né, "Ah, como que Total. vejo a minha carteirinha? Como que eu faço a inclusão? Blá-blá-blá". Eu E peguei não esse adianta, né, Pri, assim, pode ter política, mas tá lá, as pessoas têm preguiça de ler, gente, lidem com isso, é fato, isso não vai mudar, a tendência é piorar. Ninguém quer ler política, ninguém quer que você responda por ela. Daqui a pouco vai ter, já tem, né, profissionais que façam por você as coisas, as pessoas não querem fazer nada mais, nem por elas mesmas, elas querem a resposta, só isso. exato, há 2 semanas atrás a pessoa fez uma pergunta, eu falei: "Olha, tem um material". Eu achei muito extenso, você não consegue me responder? Enfim, é essa a dor. Aí, o que acontece, eu criei um agente para poder ele acompanhar meus e-mails por 15 dias, para gerar a base de conhecimento dele, até da minha forma de se expressar. Então ele ficou acompanhando os meus e-mails por esse tempo. Depois eu coloquei que alguns assuntos, então ele consegue identificar os assuntos entre palavras-chaves, né, benefícios, quando fala de tal benefício, de outro benefício, ele consegue ler, ele busca dentro daquela biblioteca das minhas respostas, a minha resposta, e ele responde meu e-mail para mim. Espero que as pessoas não fiquem chateadas agora, sabendo que algum dos e-mails é respondido pelo meu agente. Eu tô Mas ele emocionadíssima com isso, juro pra você. Imagina você chegar pra trabalhar às 9 horas da manhã. E aí você se depara com todos os seus e-mails respondidos. exato. Eu tô emocionadíssima com essa informação. E inclusive ele consegue ver quando são aqueles e-mails de alerta, né, tipo: "Colaborador incluiu as férias". Quando são esses e-mails, ele consegue entender que são e-mails de alerta e já coloca na caixinha lá de alertas da minha folha de pagamento e tal. Então a minha caixa tá mais limpa e facilitou muito aí a rotina dessas respostas também, porque muitas das vezes, até estraga seu dia, né. Você fala: "Poxa, eu levei um tempo para colocar o material, por que ninguém acessa?". Então, assim, até diminuiu o meu nível de frustração, ser redundante o tempo todo com uma informação que está ali, está acessível. Então foi maravilhoso e, assim,
eu tenho muita vontade de melhorar muito esse processo e colocar isso, gente, para atender a empresa como um todo, né, bem bonitinho ali para ser o primeiro contato, né, digamos, o atendimento nível 1 de todos os colaboradores. Ai, muito bom, Pri. Nossa, parabéns. É uma ini quando eu tive um bate-papo com a Pri, e a Pri me falou tudo isso, eu fiquei assim: "Socorro, eu preciso levar isso para a comunidade, eu preciso, porque é maravilhoso, assim". E às vezes a gente não sabe por onde começar, né, e às vezes é isso, eu acho que os insights e eu acho que as provocações que a gente tá gerando aqui é muito nesse sentido, e com esse intuito de dar norte, porque às vezes a gente tá tão enfiado com a cabeça no problema, que a gente não consegue enxergar caminhos, alternativas, e aí quando a gente tem contato com um conteúdo como esse, a gente: "Opa, é por aqui que eu posso começar então, bora lá". Então, assim, maravilhoso. E Pri, falando sobre resultados, né, você pode compartilhar com a gente, assim, quais resultados que trouxeram essas automações? A partir do momento que você automatizou, que você até mencionou, 94% da sua folha está automatizada, quais os resultados que isso trouxe, assim? O tempo que você economizou, ou a margem de erro que foi reduzida, a clareza e eficiência, como que foi, assim, o antes e o depois desses processos, dessas automações? Aqui no MB a gente tem uma, né, uma célula ali de automações que fazem a apuração, né, dessas automações e desses ganhos. Então vamos falar primeiro dos ganhos, né, tangíveis. De horas até na última apuração, que foi hoje está em novembro, que foi em setembro, eram 263 horas, se eu não me engano, economizadas no processo de operações de RH, com um rate de R$ 18.000 mês, né, de economia dessas horas, né, que seria ali o analista sênior fazendo a maioria das operações ali que está sendo automatizadas, então a gente pega essas horas, coloca o custo desse profissional, onde chega no valor ali de economia para a área. Então em números tangíveis a gente chegou nisso, né, é bem relevante, R$ 18.000 de economia mês, eu acho que é muito relevante. E também eu acho que o resultado por trás, né, por trás de tudo isso. É igual eu falei, o DP ele é sempre silencioso ali, quando tá tudo certo ninguém lembra que ele existe. Isso traduz eficiência, porque é uma caixinha que igual a Sara falou, é cheio de obrigações, cheios de regra, então você não tem margem para erro, a margem do seu erro ali é muito pequena, então é uma área eficiente por si só. Mas o que eu achei, assim, de que para mim trouxe assim, foi melhor do que os R$ 18.000 economizado, foi falar: "Hoje eu reconheço operações de RH como eficiência, como referência de eficiência". Então foi necessário colocar em números, que o negócio ele é por números, né, resultados numeral, para poder, o reconhecimento ser validado, eficiência da área. Então, para mim, o maior ganho foi isso. A gente tem aqui o não Cornojob, operações de RH sozinho, sem ajuda, sem parceria, está em terceiro lugar da área que mais, né, trouxe valor para essa questão. Então, assim, sou muito feliz, assim, sou muito babona mesmo com o que a gente conseguiu desenvolver aqui. Muito legal. Que legal, Pri, parabéns. Fica um ponto de reflexão. Eu fui em eventos de RH, nos últimos meses, em ambos, e isso eu vejo isso sendo cada vez mais falado. Porque a gente está numa fase, assim, que eu acredito muito que operações de RH é uma das células do RH, né. Em algumas estruturas está no financeiro, mas eu, enquanto profissional, acredito que faz muito mais sentido estar ali dentro do RH, porque, enfim, a gente permeia toda a jornada da pessoa colaboradora, de novo, desde o recrutamento até o offboarding. E a gente está num momento, numa era que o RH está sendo cada vez, se despertando e se aproximando de um outro momento, onde ele está sendo cada vez mais consultivo, cada vez participando mais da mesa de estratégia do negócio, se aprofundando e entendendo cada vez mais em negócio e equilibrando, né, essa humanização e entrega sustentável de resultado para os negócios, que é extremamente necessário. E eu escuto muito as pessoas falarem: "Temos que ser mais curiosos". Assim como o RH tem que ser mais curioso para entender do negócio como um todo, eu acho que a gente também precisa ser, porque, né, a gente desdobra operacionalmente o que acontece no negócio,
Mas a gente precisa ser curioso e proativamente buscar o que está acontecendo no negócio, mas quais são as tendências, porque, por exemplo, eu tento exercer isso, tendo diversas pessoas de diversos segmentos no meu LinkedIn, porque a gente aprende muito, assim, muita gente de tech, por exemplo, de data, que fala sobre marketing, que fala sobre inúmeras coisas que eu aprendo muito e que eu posso aplicar no meu dia a dia. E eu tô sempre também em eventos de RH, então quais são as tendências, o que o RH está discutindo de inovação e como que eu vou me conectar a isso, fomentar isso. E tecnologia, gente, vamos participar mais de eventos que não sejam só de RH, que sejam de tecnologia, que sejam sobre negócios, que sejam sobre, às vezes, criatividade, por que não? Entendeu? De melhoria contínua, de projeto, porque todos esses assuntos agregam no nosso dia a dia. Todos esses conhecimentos. Então, estar curioso para aprender com outros profissionais, para aprender de outras formas, para estar conectado com o que está acontecendo, quais são as tendências, é um movimento, acho que mais necessário, porque hoje a inovação no DP está sendo empurrada por dor, mas eu acho que é muito mais qualitativo, inclusive para a gente, para o nosso aprendizado, quando ela é impulsionada por curiosidade. Quando a gente, opa, conversei com tal pessoa, isso aqui está muito legal, será que não dá para a gente fazer alguma coisa parecida? Vamos testar, vamos desenvolver. Então, até particularmente falando, essa cultura de startup de experimentação, nossa, me engaja muito, assim, falam do flow, né, e eu não tô falando do flow tóxico, tá, que nossa, flow, produza, trabalha enquanto eles dormem, longe disso. Mas o flow de sentir empolgação, de gostar, assim, não, vamos experimentar, vamos fazer uma coisa nova, vamos gerar um impacto. Então, fica aqui. E Eu acho só que um uma ponto também de reflexão pra gente, né, de buscar formas de exercer essa curiosidade, né. só um ponto também que eu acho muito legal é você identificar parcerias, né, porque muitas das vezes eu enfrentei isso de você achar super legal uma coisa que você fez, você colocou energia, e a pessoa que está do teu lado não enxerga valor naquilo. Então, assim, vamos procurar parceiros, né, que também têm esse viés de curiosidade, então vamos assistir aqui o DPcast, vamos conversar com pessoas que estão assim da mesma coisa. E uma coisa também que eu senti na pele que o DP também tem, acho que o síndrome do vira-lata, que a gente tem que aprender muito, isso faz muito sentido no sentido de procurar outras pessoas de outras áreas também. Eu demorei muito a apresentar meu resultado como resultado para o negócio. Eu achei que eu estava melhorando só o meu dia a dia ali, sabe. Me envergonha, tipo, eu falar sobre isso, que assim, parece que eu só fiz o que tinha que ser feito, né. Então a gente também tem que aprender a vender o nosso peixe, então vamos lá ver como é que o pessoal de marketing faz isso, né, como que eu vou colocar valor aqui nisso, como que as pessoas conseguem trazer percepção das outras áreas, de outras pessoas, de outros colegas. Então a gente tem que estar mesmo, assim, bem conectado com pessoas que querem fazer diferente. Eu tenho ó, minha mente fez assim hoje, ó. Mas eu tenho alguns pontos muito importantes para falar aqui sobre tudo isso que foi dito. Primeiro que quando as pessoas falam, né, e falam muito sobre isso no mercado, no mundo corporativo, a tecnologia, a IA vai tirar emprego da gente, né. Quando eu vejo esses relatos como o seu, é isso que eu espero de uma IA, sabe? Resolver o problema, me ajudar a resolver o problema. É isso. A IA é uma parceira que ajuda a resolver o problema. É meu ponto de apoio para resolver o problema. E aí, quando eu vejo isso sendo colocado em prática e eu vejo que funciona, realmente aquece meu coração como uma profissional de departamento pessoal, porque isso é possível. E eu não estou querendo dizer que a gente precisa estudar em Harvard para fazer algum conteúdo de IA, para poder aprender a falar de IA. A IA está no nosso dia a dia, a gente só não consegue perceber isso, mas ela está aí. Desde que eu me entendo, que eu peguei meu primeiro celular lá nos meus 16 anos, eu sabia que a IA já estava comigo ali, sabe? A gente só não consegue definir isso tão bem. E aí, quando eu vejo que a IA é possível me ajudar a ser parceira, a resolver o problema, aí sim a ganhar tempo, né? Ser uma profissional mais qualificada para fazer realmente os resultados serem entregues, porque o departamento pessoal também tem resultados, também pode entregar números, também pode ser vendido. É muito isso, síndrome do cachorro vira-lata, sabe? Acho que as pessoas confundem muito o RH silencioso com o RH visto. É diferente. A gente tem que ser silencioso nos processos, eles não podem afetar as pessoas. Ele tem que ser bem feito ao ponto das pessoas nem lembrarem que existe algo sendo feito ali, os processos.
Então eles estão fazendo, mas na hora de mostrar os resultados desse processo, eu tenho que ser a área de vendas, no último dia para bater meta, sabe. Já entrou numa área comercial no dia 30, no dia 31, eles estão com sangue no olho para fazer a última venda deles. Por que que a gente não pode ser essa pessoa na hora de vender o nosso trabalho? E porque a gente mistura muito em achar que o RH, o departamento pessoal, tem que ser silencioso com me calar. É muito diferente. Ele tem que ser silencioso nos processos para que quem está na ponta, que é o nosso colaborador, é o usuário, ele tem uma experiência incrível, mas na hora de eu falar sobre o excelente trabalho que eu estou apresentando, eu não tenho que ser silenciosa. É nessa hora que eu preciso erguer minha cabeça e falar como um vendedor. Olha o tanto de coisa que eu estou entregando na sua área. Eu economizei R$ 18.000. Você tem noção do que é isso? Eu economizar R$ 18.000. Eu economizei uma estação de trabalho. Eu estou fazendo as coisas fluírem mais rápida. Mostrar números, mostrar dados, porque a gente tem mania de achar que a gente está atrapalhando o outro, né. Eu tô incomodando o outro ali quando eu falo, quando eu me expresso. A gente vê muitos RHs, e aí tô dando um devaneio aqui sobre isso, porque a gente vê muitos eventos de RH rolando no mundo corporativo. A gente vê milhares de eventos de RH, mas a gente vê poucos eventos de departamento pessoal quando é para falar sobre insights de projetos que funcionaram e entregaram resultados. A gente está vendo muitos eventos de departamento pessoal para falar de processos, de legislação, de lei. Acontecido com frequência, quando vai falar de uma lei, de uma regra. A gente tem vários nomes na área de departamento pessoal que dão, assim, show de espetáculo na hora de fazer um evento sobre legislação, mas a gente não tem ninguém de departamento pessoal para falar sobre projetos, ver resultados, como é que é do dia a dia de operação, algo que deu super certo, com práticas. Isso é o que a gente precisa, porque a gente não tem esse costume, né. Então, assim, quando eu escuto Priscila falar, eu vejo que há luz no fim do túnel. Existem sim profissionais que estão tentando galgar o seu espaço, fazer o resultado chegar. Mas o que eu ia te perguntar, Pri, é o seguinte: como é que foi, assim, para as pessoas que trabalham com você na área de departamento pessoal, ver tudo isso acontecendo? Eu queria seu olhar sobre a perspectiva assim, nossa, o cara ou a cara, né, que trabalha do seu lado ali de departamento pessoal, como é que foi para ele ver a IA funcionando, projetos além do escopo de processos legislativos acontecendo na área, se para ele gerou medo de perder o emprego ou não, né, porque tem gente que enxerga, 18.000, isso quer dizer que daqui a pouco eu não vou precisar fazer o meu trabalho, né, daqui a pouco ele vai me substituir aqui, é um funcionário que eu não preciso mais, é um analista sênior que não precisa sentar nessa cadeira mais, porque eu economizei. Daqui a pouco eu pleno aqui vou ter que perder meu emprego, porque ele vai me substituir. Mas também um olhar sobre a liderança, sabe, que enxerga esse resultado. E como é que você vendeu tudo isso? Que eu falo que é uma venda, sabe. Como é que você entregou tudo isso e falou assim: "Olha, olha aqui tudo que é possível fazer e eu ainda só comecei", sabe. Eu tô só no começo do tanto que a gente consegue galgar de resultado na área de DP. Uhum. Aí eu tive experiência com 2 olhares. Um infelizmente negativo, porque sempre vai ter, né, um negativo, de questionar, né. "Mas como tem certeza que isso está certo? Da onde está tirando o racional? E se amanhã a gente ficar sem energia?" Se amanhã a gente ficar sem energia e sem internet, não é só a minha automação que vai quebrar, vai ser o mundo que vai parar. E teve sim, isso de descredibilizar, né, que não traz. E teve também aquele que engajou e falou: "Caramba, vamos junto? Posso te ajudar?", né, e teve também esse lado. Teve até uma coisa que eu achei, assim, muito muito interessante, que foi o que realmente trouxe lupa no que estava acontecendo, que era uma colega que é do RH mesmo, porque hoje dentro da minha estrutura eu fico debaixo de controladoria, né, e o RH fica apartado do RH. É uma BP, que ela precisava de fazer uma coisa aparentemente simples. Ela precisava de fazer novos números, né, o que ela recebia hoje como CLT, enfim. E ela pediu para uma pessoa fazer isso para ela numa planilha, ela foi feito, e ela fez uma offer errada. E era assim, era uma pessoa-chave, e ela veio comigo falando: "Você consegue me ajudar a olhar essas fórmulas?" Eu falei: "Não, eu não vou olhar essas fórmulas. Eu vou fazer alguma coisa boa para você,
para você levar credibilidade. E para algumas pessoas pode falar: "Ah, mas você", enfim, eu passei o final de semana, eu desenvolvi um aplicativo, praticamente um aplicativo ali pelo Google, pelo app Script, tipo que faz isso, né. Coloquei as regras de CLT, coloquei as regras de PJ, então você joga ali, ele cria o comparativo, ele te fala se está abaixo, se está acima, se tiver abaixo, qual seria o valor correto, e ele gera o PDF com a oferta para você mandar para o candidato. A partir disso, opa, isso aqui é diferente, isso aqui foi para outro nível, foi para áreas que, né, que olha muito mais para o estratégico, então foi ali que deu um boom, que chegou para a liderança, para a autoliderança. A minha liderança, ela sabia o que estava acontecendo, mas, ela ficou, sabendo realmente do valor, né, através dessa ajuda para uma outra área, que foi da onde começou a vir, ela comprou muito e começou a falar com como que fala? Tipo assim, com orgulho. "Olha o que a área está fazendo". E a gente pediu muitas vezes ajuda de tech, a gente não era prioridade, a gente está conseguindo. Então conseguiu, e isso trouxe, assim, para mim, eu acho que uma mudança, assim, muito grande de mindset, mudança de comportamento, e também me abriu portas. Eu tô falando do ano de 2025, eu não tô falando que eu comecei isso há 2 anos, eu comecei esse movimento em março desse ano. Né, numa cadeira de pleno, ali de uma analista pleno, que tinha uma analista sênior na área, que tinha uma coordenadora na área. Eu comecei esse processo, fui para a cadeira de sênior, eu fui convidada para ser líder de uma área de projetos, de controladoria, de automação e IA de controladoria, Que e legal, hoje, essa semana, eu fui convidada a assumir operações de RH. que Então eu legal. saí, assim, de uma posição e fui para outra que foi só a promoção? Não, eu tô indo por um caminho que eu consigo influenciar, né, que eu consigo agregar valor e falar: "Olha, não interessa se você está numa cadeira de estagiário ou de é você querer, você vai fazer a diferença e os resultados vão vir do seu dia a dia, para melhorar o seu dia a dia, para o reconhecimento que a gente merece o reconhecimento", porque eu falo, departamento pessoal, cara, não é todo mundo que tem a capacidade de ser departamento pessoal, porque você tem que conhecer humanas, porque você lida com gente. Você tem que conhecer matemática, porque você faz conta. Você tem que conhecer contabilidade, você tem que conhecer direito trabalhista. São várias personas em uma só. Então é um profissional. Agora, e a gente tá falando aqui, tem que conhecer tecnologia. Exatamente, conhecer tecnologia. Então, eu sempre fui considerada uma profissional generalista e eu sempre achei um título ruim. Falei: "Putz, eu queria ser especialista, cara, eu que". Não, o profissional do futuro é o generalista, porque ele conhece, igual o Gui falou, ele conhece tecnologia, ele conhece isso. Então, me trouxe para uma posição que eu consigo agora olhar até com um olhar maior, com a lupa, né, um pouco maior, aonde eu consigo agregar mais valor, aonde eu consigo trazer melhoria, aonde isso vai ser relevante, onde eu posso colocar energia. Então, gente, na verdade, começa. Não tenha medo de começar, de errado, seu amigo do lado achar que você está viajando, que aquilo ali é só uma planilha mais bonitinha. Começa, o resultado vai vir, com certeza. Sim, primeiro, eu tô super feliz por você, eu acho que mais do que merecido, o pouco que você tá compartilhando com a gente aqui, eu acho que é merecidíssima a posição que você vai começar agora. Segundo, que isso pra mim traz de referência e de exemplo de que realmente você tem que se mexer, não é uma questão de você achar que tá certo ou errado, que é esse o único caminho e eu vou traçar ele e não quero saber de mais nada. Ela poderia simplesmente ter falado assim: "Absurdo fazer oferta por um CLT em formato de PJ, olha aí a lei que fala isso, que fala aquilo". Não, gente, ela é estrategista, ela olha para o negócio da empresa, é o local que ela está agora, como é que ela pode ajudar na estratégia? Deixa eu entender aqui como é que eu posso ajudar. A empresa precisa de quê? Vamos embora, vamos seguir ela olha para o negócio. Departamento pessoal que olha para o negócio, é raro, mas ele existe, ele acontece. E é o que a gente tem falado vários episódios do nosso projeto, né, Gui? A gente fala muito sobre isso, a gente traz sempre processo sobre isso, de você olhar para o negócio, para dados, para tecnologia, não tem que ser expert, não tem que ser especialista, não tem que ser amigo do Mark Zuckerberg, você não tem que ser formado em Harvard, você tem que ter
curiosidade, ser proativo, deixa eu aprender aqui, deixa eu ver um YouTube sobre isso, deixa eu assistir um videozinho, deixa eu ler um artigo, deixa eu testar, vamos testar. Não tem que estar perfeito, galera. Eu levo essa mentalidade comigo toda vez que eu vou entrar num projeto ou fazer algo novo, e isso me dá energia para testar coisas novas na minha vida. Enquanto eu tô aqui querendo fazer perfeito, o profissional que às vezes não sabe a metade do conhecimento que eu tenho, tá lá na frente porque ele é audacioso, ele não está esperando a perfeição, ele está fazendo com o que ele tem de recursos na mão. Enquanto eu estou aqui esperando ter os recursos apropriados para fazer alguma coisa, não seja essa pessoa. Faça, mas não ficou bom, faz de novo, tenta, testa e dá luz, fala com as pessoas, mostra o resultado, mesmo que ele não esteja perfeito, para que as pessoas vejam, se orgulhem do seu potencial e sim, você vai ser reconhecido porque é consequência do que você vem fazendo. Então eu fico muito orgulhosa por você, Pri, nem te conheço tanto assim, mas me orgulho de saber, juro, assim, sendo sincero, o Gui sabe disso, né, o meu jeitinho de ser, mas eu fico muito orgulhosa de ver que tem profissionais de departamento pessoal que realmente a gente não tá falando em mal, né, Gui? Pra mim, isso aqui foi um exemplo de que eu não tô aqui fazendo um projeto que eu amo tanto, falando sobre departamento pessoal que eu amo tanto, valorizo muito, mas que existem mesmo profissionais fazendo a diferença. Eu fico muito orgulhosa disso, sério, de todo o meu coração. E Pri, de verdade, assim, parabéns, né, enfim, por toda a trajetória, por toda a conquista, mas eu acho que você tocou num ponto que é exatamente o ponto do próximo bloco, digamos assim. Que é, assim, tem muita gente pedindo por reconhecimento, falando que a gente vem de uma área não, de uma era na época da industrialização, que tudo era muito. O RH nasceu como DP, né? Era tudo manutenção de contrato, era só contratar, desligar, fazer a manutenção de pagamento, concessão de benefício, e, tipo, o mundo precisava produzir, tinha que ter mão de obra. E aí era muito isso. Ao longo das décadas, conforme a sociedade, o mundo foi evoluindo, isso foi mudando, então parou de ser só processual para precisar incorporar várias outras coisas, avaliação de performance, liderança, seleção, atração, etc. E com desafios maiores como a gente tem hoje de saúde mental e tudo mais. E parece ter essa sensação que o DP ficou para trás. Enquanto o RH tá super aqui tentando se conectar com o negócio, tecnologia, afins, parece que o DP tá aqui ainda. E nesse lugar, assim, nesse contexto desafiador, tem muito DP que fala, e eu já vivi isso, assim, eu falo por experiência própria. Ah, mas por que que a gente não é reconhecido? Eu tô trabalhando tanto, mas ninguém vai ser reconhecido por trabalhar muito. Trabalhar muito não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, a gente pedir reconhecimento, mas não se mover para fazer nada diferente, para não ir atrás. Quando eu tive esse bate-papo com a Pri, eu lembrei de uma cena que mexeu muito comigo, da novela Vale Tudo, e me julguem, eu sou noveleiro, mas eu estava assistindo a novela e eu vi a Odete, antes de morrer, falando para a secretária dela, que eu não me recordo o nome dela agora, mas que ela ia dar um aumento de 470% no salário dela. Isso é 4 vezes o salário, 5 vezes o salário dela, que ela já estava num posto de diretora trainee, conquistou a sala, enfim, ela tem uma trajetória bonita até na novela, que ela fala francês, foi a primeira mulher negra formando em relações internacionais na época dela, enfim, então ela tem uma carreira, muito conhecimento técnico. E ela ficou meio que surpresa, assim, como assim? E a Eudete, percebendo isso, virou para ela e falou: meu bem, você merece isso. Você conquistou isso. Então, quando eu fiz esse bate-papo com a Pri, quando a Pri ela relata tudo que ela trouxe aqui, é isso assim, a gente não tem que pedir por espaço, a gente tem que trabalhar para conquistar o espaço, né? Então, o que que a gente está fazendo de diferente? O que que eu tenho de diferente para oferecer, para agregar para o negócio, para as pessoas, para o time, para essa empresa que eu tô agora, porque nenhuma empresa vai ser perfeita. E aí, a partir disso, estar apto para conquistar espaços diferentes, desafios diferentes, porque se eu, Guilherme, não vejo uma pessoa fazendo nada diferente e tem vários projetos acontecendo, como que eu vou entender que aquela pessoa tem capacidade de atuar em um novo projeto, estar em uma nova área ou para uma nova cadeira? Não tem como. Não tem como. Então, assim, acho que uma questão assim que a Pri trouxe, que existe, a gente eu acho que está pedindo demais por espaço, pedindo demais para ser visto como estratégico e não está atuando de fato como estratégico, né? E assim, estratégia no MB pode ser uma coisa, na PIP pode ser outra.
enfim, outra empresa pode ser uma coisa. Então, no negócio que você tá, o que que é ser estratégico? Você sabe fazer essa leitura? Quais são as pessoas, como a Pri disse, procurar pessoas parceiras, quais são as pessoas que podem ser suas aliadas hoje, dentro ou fora da área? Né? Como que o seu líder ele se comunica melhor? Como que o seu diretor financeiro se comunica melhor? Como que as pessoas que são chaves para você comunicar os seus resultados se comunica melhor? Então, é necessário a gente exercer e aprender a fazer todas essas leituras, né, de contexto, para entender, no contexto que eu estou inserido hoje, como que eu posso jogar o jogo, né, digamos assim, né, para eu conquistar o que eu acredito que pode ser conquistado. Sim, Então acho que a eu gente tem que pedir menos e fazer mais, assim. e complementando o que você está falando, eu acho que o quanto eu estou sendo estratégica, né, o quanto, muitas das vezes alguma coisa que pode ser um trabalho a mais, não pode ser o momento que você precisa onde você vai ganhar relevância e alguém vai olhar para você, né. Às vezes fala: "Puts, mas tudo impede para mim", tipo, será que não é o assim, aquilo que parece ruim, será que não é o ponto de virada? Não é ali que se você vai, né, você vai ser estrategista, muitas das vezes fria, igual a a Sara falou, fazer xingando, mas às vezes é aquela única oportunidade que você vai ter de estar com outras áreas, conversar com outros stakeholders, até mesmo saber um pouco mais do negócio, porque tem também a parte negativa. A gente quer ser estratégico, mas muitas das vezes a gente nem sabe qual que é a estratégia da empresa, né? É uma área muito de bastidores. Tem essa dor? Tem, a gente não pode invalidar e achar que o mundo, né, é mundo de Alice. Não, não é. Só que a gente também tem que ter essa percepção de quando eu vou conseguir ser estratégico, né? Vou atuar com estratégia aqui para conseguir ganhar meu espaço. O que a gente falou hoje muito sobre começar com algo simples, resolvendo uma dor real, que é o exemplo que a Pri trouxe no início, né, então ela tinha uma dor ali, uma necessidade, como que a gente pode resolver? Foi lá e resolveu. Então nem sempre, eu acho que eu vivi muito isso com outras áreas, eu às vezes fui essa pessoa que às vezes para fazer algo, a gente precisa fazer algo mirabolante, meu Deus, algo extreme e não precisa gente. Então, bora tentar resolver uma dor com os recursos que a gente tem hoje, da melhor maneira que a gente consegue, de maneira qualitativa, mas não precisa reinventar a roda. Às vezes a gente pode utilizar a roda de uma forma diferente. Eu acho que o outro ponto que é medir resultados e mostrar impacto. Isso foi muito importante, porque a Pri trouxe aqui dados o tempo inteiro. Então, 94% da minha folha foi otimizada. Eu otimizei 2 dias fazendo a otimização de aditivos de contrato. A gente teve um impacto financeiro gigantesco de otimização de 18K. E eu fiz aqui o cálculo de 18K seria no ano R$ 216.000. Então isso é um impacto muito grande, principalmente quando você leva isso aqui para o CFO, meu amor. Nossa, ó, I love you baby, vai começar uma trilha sonora, assim, na reunião. Então assim, e e mostrar esses impactos é muito importante. Como a Sara falou, como a Pri falou, tem que vender os resultados, né, e mostrar isso e falar isso com propriedade, se apropriar desse impacto e ver o quanto que isso gera impacto no negócio, sim, e vender isso. Outro ponto, eu acho que é criar o hábito de aprender ferramentas novas, né. Para quem não é acostumado, que nem eu, sempre tive essa curiosidade, essa vontade, para mim sempre foi uma delícia aprender essas coisas e otimizar, inovar. Para mim, assim, uma das coisas que mais me deixa em flow é isso. Só que nem para todo mundo é assim, como a Pri falou, tem perfis e perfis. Qual que é a sua forma de repente, exercer o aprendizado, uma curiosidade, é ir num evento, é fazer um network, é fazer um benchmarking, às vezes fazer um curso diferente. Você tem que encontrar a sua forma de criar um hábito de exercer essa curiosidade, essa aprendizagem. E compartilhar conhecimento. Estudos científicos comprovam isso, que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente ensina outras pessoas. É claro que ninguém precisa virar um professor, um docente, precisa entrar numa sala de aula, numa faculdade, dar aula, às vezes precisa fazer um podcast como a gente está fazendo, não precisa ser necessariamente assim, mas compartilha com o seu par dentro da empresa, tipo, monta ali, olha como que funciona a ferramenta, monta um playbook, como que eu construí esse código, às vezes compartilha no LinkedIn, se você não quer fazer por vídeo, faz por texto, mas às vezes compartilha esse conhecimento de alguma forma. Se você conseguir sentir à vontade com quem está dentro da empresa, mas também com quem está fora, com a comunidade, para que as pessoas saibam que você tem conhecimento sobre aquilo, que você pode agregar. Isso pode abrir portas futuras. Alguém pode, nossa, a pessoa, a Pri, automatizou isso aqui no MB, eu tô com essa oportunidade e ela tá afim, vou chamar ela. As coisas no mercado acontecem de uma forma muito intensa e muito rápida. Compartilhar esse conhecimento é muito bem-vindo, dentro e fora da organização. E eu acho que tudo isso leva a gente a tentar exercer o medo de errar, né, experimentar mais,
Então, assim, como a gente falou, é melhor uma automação imperfeita do que um trabalho, um corno job eterno, né? Ninguém gosta de corno job, eu detesto corno job. Então, assim, eu acho que esses são alguns pontos, assim, resumindo o que a gente falou aqui. Pri, se você quiser complementar, fica super à vontade. Eu acho que, assim, é isso. As minhas automações são todas feias, tá, não são bonitas, mas trouxeram resultado. É igual a senhora falou, não espere a perfeição, nada disso. Uma coisa que eu acho que fecha, assim, com chave de ouro, a partir do momento que eu entreguei resultado, que eu fiz alguma diferença, eu vou conseguir até aliado para poder melhorar esse processo. Eu consegui trazer o estagiário de engenharia de automação para ficar comigo agora. Você entendeu? Eu botei o estagiário comigo. Então, conseguiu melhorar, entendeu? Falar: "Opa, se tiver um pouco mais de investimento no que ela tá fazendo aqui, né, e aí você tá no seu time aí que, o time de tech, operações de RH não é prioridade. Entrega um resultado para ver se não sobe na linha de prioridade. Vai subir". Co Comece pelo simples, comece pelo que é feio, pelo que o patinho feio, pelo aquilo que fala: "Nossa, tá trazendo resultado". Comece, não tenha vergonha de começar. Incrível, incrível. E eu acho que é isso, a gente começa a mostrar resultado, a gente começa a ser o centro de atenção, né, as pessoas viram os olhos pra gente e começa: "Opa, deixa eu entrar aqui e entender, que essa galera tá fazendo aqui?". E é isso que a gente precisa que as pessoas olhem pra gente, e dê credibilidade para o nosso trabalho. Olha que legal, imagina você sozinha ganhando espaço aos poucos, buscando no Google, no YouTube, olhando no ChatGPT o que que ele pode te ajudar. Fez tudo que você conseguiu automatizar, agora com uma pessoa ali que tem um pouco de domínio na área, que está começando agora, vai ter a grande possibilidade de galgar mais projetos, mostrar mais resultados. Isso é bacana, sabe? É o começar desprendido de perfeição, isso é importante, as pessoas precisam entender, a gente vai passar por esse mundo, a gente não vai conquistar a perfeição, então não fiquem com receio de tentar coisas novas, isso é super importante. E aí, Pri, eu queria, assim, a gente partindo para o encerramento, se deixar a gente fica aqui, abre uma cerveja, um vinho, daqui a pouco a gente tá É fazendo um bem isso. churrasco e vambora que a gente tem assunto para semanas, meses, se deixar. Mas eu queria muito fazer essa pergunta para você, você indica de fontes, de comunidades, de conteúdo para quem está começando agora, não sabe nem qual o primeiro passo a dar. Foi ótimo te ouvir, ter um pouco de noção do que eu preciso ali para começar, mas Enfim, o que que além do você indica? DPCast. Pois é, uma fonte, começa por onde, procuro quem, leio sobre qual conteúdo. Se você pudesse dar uma dica de por onde começar para um profissional de departamento pessoal, a pensar nos problemas que ele tem lá na empresa que ele está trabalhando e como que ele pode automatizar, o que que ele poderia ler, onde ele poderia se alimentar de alguma fonte, sabe? Eu acho que é um bom lugar, porque você começa com perguntas genéricas, é o ChatGPT. Pergunte ao ChatGPT: "Eu quero fazer uma automação numa planilha XPTO, aonde como que eu consigo?". Ali já ele vai te dar um bom caminho. Outro caminho bom também para curiosidade, para saber, é o YouTube. É como fazer automação em planilha, como fazer automação, ele vai te dar ali um caminho. Agora quando você vai para aprender a fazer, tem uma plataforma que eu acho bem interessante, tem bastante conteúdo legal e a maioria é grátis, que é o Eu Capacito, né. Tem bastante coisa ali, bastante coisa voltada para tecnologia grátis, que ali são carga horárias de 20 horas, não são conteúdos muito longos, que inclusive dá certificado. Então eu acho que ali é muito legal no sentido do eu estou começando a fazer, eu já sei o que eu vou fazer, agora eu vou colocar a mão na massa. Que Eu legal. indico esse site. É sensacional. Porque, pessoal, não tenham medo de questionar, de perguntar, de serem curiosos, sabe? De buscar, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso, deixa eu ver como é que funciona. É uma coisa que eu tenho levado para mim, assim, sempre no meu dia a dia, sobre qualquer circunstância, é que a gente veio para aprender. Seja curioso, pesquise mais, tenta sentar com alguém, às vezes, que é da área, sabe? Escutar outras pessoas. Isso não é ter vergonha, isso é mostrar interesse, é mostrar que você está disposto a ser mais flexível, né, ter mais entregas diferentes, a buscar coisas diferentes, a solucionar questões
fora do seu quadradinho, né, isso é muito importante. Pri, eu queria te agradecer. A gente começou esse episódio novo, esse episódio Vozes do DP, para mim tem que ser um quadro que fica fixo, porque eu concordo muito com o que o Gui falou no começo do episódio. A gente precisa ouvir mais esses profissionais que estão lá dentro do departamento pessoal, fazendo a diferença, mas infelizmente muito pouco visto. Então tem muito profissional que está lá, que está fazendo a diferença enorme na área, mas que não é visto, que infelizmente não tem seus contatos para participar de uma palestra e não galgou ainda aquele contato para dar uma aula, um treinamento, e a gente está buscando essas pessoas para participar dos Vozes do DP. Inclusive, além de te agradecer, eu quero deixar muito bem registrado para os nossos ouvintes do DPcast, o projeto, que se você conhece esse profissional como a Pri, que faz uma diferença enorme no seu dia a dia, que você enxerga esse potencial em coisas práticas, proativas, usadas. Coloca nos comentários, procura a gente no LinkedIn, convida essa pessoa, fala com a gente, ó, fulano, entrega isso, faz aquilo, que a gente vai chamar com certeza para participar do Vozes do DP, porque são esses profissionais que a gente quer dar vozes, deixar expressar realmente o que ele tem feito de diferença no dia a dia do departamento pessoal. Porque eu deixo como essa mensagem final, que enquanto uns estão aí esperando conhecimento sem fazer nada, simplesmente sentado em suas cadeiras, outros estão automatizando pastéis. Então, seja essa pessoa. Não frite apenas o pastel, crie maneiras de automatizar o pastel também. Então, assim, estou honrada e muito orgulhosa de ter recebido você para inaugurar mais esse quadro no nosso episódio, nosso DPcast, Vozes de DP, muito bem escolhido. E quero dizer para os meus ouvintes aqui do DPcast, né, Gui? Compartilha, comenta, manda para o seu coleguinha, dê espaço para esse projeto incrível, que a gente tem pouquíssimos projetos voltados para o departamento pessoal. Eu tenho muito orgulho, eu sempre vou dizer sobre isso. Então, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, pede os seus amigos para ouvirem, para curtir, e vamos dar espaço para esses profissionais de departamento pessoal que querem realmente fazer a diferença aí. Sim, sim. Muito obrigado, Pri, mais uma vez, pela sua participação. Foi um prazer enorme te receber, escutar. Foi incrível. Muito obrigado mesmo, de coração. Se você quiser falar alguma coisa, fica à Eu quero vontade. agradecer vocês, Gui, que eu já conhecia e sou fã, Sara também, sou fã né, me tornei mais fã ainda. E agradeço em nome de de todos os profissionais de DP e operações de RH por esse projeto, né, por nos dar voz, por nos reconhecer. Então, muito obrigado. Vocês também são pessoas incríveis que estão gerando a mudança. Muito obrigado. Então, galera, a gente fica por aqui. Até o próximo pastel. Fica com a gente, comenta, avalia, a gente compartilha. Beijo e até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.